eu gostaria nessa oportunidade de deixar o meu testemunho. Glória a Deus. Porque assim como a pastora Margarete disse, outrora eu não poderia ser mãe, participar dessa dádiva, conhecer esse sentimento maravilhoso que é a maternidade. Eu me lembro que no ano de 2011, eu comecei a sentir algumas dores diferentes e tudo mais no baixo ventre. E eu me lembro que um dia pela manhã eu gostava muito de participar de cultos matinais ali. E no final do culto a gente ia pra frente fazer um momento de consagração. E ali então uma determinada pessoa usada por Deus chega até mim e diz o seguinte: olha, existe um plano nas regiões celestiais, uma batalha, uma guerra, para que você não seja mãe, não constitua uma família. Você tem uma enfermidade. E eu não tinha contado para ninguém, nem para minha mãe, o que eu sentia de diferente. Mas eu tive medo. Naquela época eu não tinha o conhecimento e o relacionamento com Deus que eu tenho hoje. Eu tive medo. E durante um ano eu continuei passando mal, com medo de ir no médico e descobrir o que eu poderia ter. Só que com o passar dos tempos, aqueles sintomas que eu tinha todo mês, eles foram se agravando. E eu decidi então fazer um plano de saúde para eu poder fazer uma investigação do que eu tinha. E eu me lembro que quando eu fiz esse plano de saúde durante a carência, eu comecei a ter hemorragias todo mês. Hemorragias violentas todos os meses. E ali então eu fui no médico, conversei com o médico disse o seguinte: não, pode ficar despreocupada, você é muito jovem, com certeza você não tem nada sério. A gente passa alguns medicamentos, alguns hormônios para você, está tudo bem com você. Mas sabe aquele negócio que o pessoal fala que é sexto sentido, mas na verdade é a visitação da parte do Espírito Santo? O pessoal de fora conhece como sexto sentido. Eu falei assim: doutor, tudo bem, eu entendo a sua posição, mas eu gostaria de alguns exames e uma investigação mais séria, só para poder ser descartado então, se o senhor considera assim. Então o médico passou ainda, mesmo que contra a vontade, os exames e tudo mais. E eu me lembro que no dia que eu fui fazer um ultrassom, que era um dos exames, ali um médico mais de cabeça branca, experiente, quando iniciou ali o ultrassom, ele olhava para mim, olhava para a tela do ultrassom, começou a perguntar a minha idade, perguntou se eu já tinha passado por algum tratamento nessa área e tudo mais. Eu disse que não. Ele saiu da sala, entrou algumas vezes, deu alguns telefonemas e falou assim: olha, moça, eu queria que você aguardasse os seus resultados de exame, porque eu fiquei um pouco preocupada, eu vi algumas lesões nesse exame e eu gostaria que você pegasse ele hoje mesmo. Não quero que você pegue daqui 15 dias como é o normal, não. Quero que você pegue hoje mesmo e leve até o seu médico. E eu fiquei meio impressionada com aquilo, mas lembrando do que Deus tinha falado um tempo atrás, há um ano atrás. Então, ali então começou uma batalha que durou 6 anos. Ali então eu levei os exames para o médico, e quando o médico ali que disse que provavelmente eu, por ser tão jovem, não tinha nada sério, abriu os exames, ele falou assim: Paloma, infelizmente a sua taxa de hormônio, ela é totalmente desbalanceada, é totalmente desequilibrada. Sua quantidade de hormônio feminino é lá embaixo, a de hormônio masculino é muito maior. Você tem várias lesões no útero, nas trompas, no ovário, até mesmo no intestino. Caroços do tamanho de laranja, do tamanho de limão. E infelizmente eu não posso continuar seu tratamento. Você vai ter que ir para um especialista. E muito provavelmente você não vai conseguir dar à luz. Pelo que eu vejo aqui superficialmente, que você vai ter que fazer exames mais aprofundados ainda, é impossível você conceber. Ali então, irmãos, eu era uma pessoa, naquela época, eu frequentava a igreja, eu ainda não conhecia a Cristo verdadeiramente. Eu era como aquele povo, eu conhecia a Cristo, mas a essência dele não. Ali então eu era uma pessoa muito superficial, eu era uma pessoa muito vaidosa, eu preocupava muito com roupa, eu preocupava muito em andar bem arrumada. E ali naquela época então começou a minha caminhada de hospital em hospital. Quando foi feito exames mais profundos, os médicos disseram para mim que já queriam iniciar algumas cirurgias, que não tinha como eu ser mãe, que isso tinha que ser descartado. E
cada mês eu comecei a piorar. O dinheiro outrora que era para sandália, para roupa, para poder arrumar o cabelo, agora ficava por conta do plano de saúde. Agora ficava por conta de exame, por conta de passagem todo mês para poder ir para Belo Horizonte. E assim foi, e assim foi. Eu conheci o meu esposo e o meu estado de saúde piorando, hemorragias terríveis todo mês. Ficava debilitada, trabalhava uma semana, ficava 15 dias de atestado. Para não cair no INSS, eu ia mais 2 dias, pegava mais uma semana de atestado, e assim foi. E assim foi, e assim foi. E naquela época eu me encontrava afastada dos caminhos do Senhor. E eu me lembro que quando chegou no ano novo, todo mundo estava se divertindo com essa família, viajando. E ali então eu passei muito mal. Passei muito mal, tive uma hemorragia terrível, minha barriga começou a inchar. Começou a inchar. Eu não conseguia comer nada. E quando chegou pela tarde, minha barriga estava igual de uma mulher de 9 meses de gestação, de tão inchada. Eu já não conseguia mais ficar em pé direito sozinha. Para poder ir para o hospital, eu precisei de ajuda para poder tomar um banho, para poder ir para o hospital, para você entender. E ali então eu fui para Belo Horizonte, para um hospital muito conceituado. A maioria das pessoas devem conhecer, o Socorro. E eu entrei ali então no ano novo. Um dia de festa, um dia de comemoração, deu entrada naquele hospital. Ligaram para o meu médico, ele estava nos Estados Unidos. E como lá não tinha especialidade, me mandaram para a maternidade. E quando eu entrei naquele lugar ali, eu senti algo tão ruim, uma tristeza tão grande tomou conta de mim. Porque normalmente as mulheres sentem dor, mas no final dessa dor, ela tem um filho nos braços. E ali naquele quarto, várias mulheres tinham um filhinho no braço, e eu sabia que talvez eu nunca seguraria um bebê nos meus braços. E eu fiquei ali durante alguns dias, depois eu passei por uma cirurgia. No outro dia o médico chega no quarto e fala assim: Paloma, eu vou ser bem sincero com você. Essa cirurgia que você fez, a gente não conseguiu obter sucesso. Infelizmente, pelo que a gente vê, já tem muito tempo que você estava com essa enfermidade. Ela atingiu seus ovários, sua trompa, seu intestino. A gente fez o que a gente podia de melhor dentro das nossas condições, mas o que será ideal é você passar por outra cirurgia com um prazo mínimo de 36 horas. Ali então vai ser feita uma abertura de cerca de 40 centímetros na sua barriga. E 12 especialistas diferentes vão se revezar ali, cada um operando a área dele. Um proctologista vai cuidar da parte do intestino, os médicos especialistas vão cuidar da parte do aparelho reprodutivo, outro dos rins e assim por diante. E aquilo ali me trouxe uma tristeza tão grande, mas tão grande. E eu me lembro que na minha casa foi uma senhora, bem velhinha, sabe, dessas que não sabem falar direito. Nem a palavra Espírito Santo elas sabem falar direito, mas elas têm Deus até o tutano. Aleluia. E eu me lembro que ela falou assim: você aceita oração, minha filha? Eu desviada, né, dos caminhos do Senhor. Eu disse: eu aceito sim. E aquela mulher então olha para mim e fala assim: eu vou orar para você. Ela começa a orar. E quando ela começa a orar, ela é tomada pelo Espírito Santo. E eu em pé naquela sala com ela. E ela olha nos meus olhos e diz o seguinte: olha, Deus manda te dizer o seguinte: fica de pé e eu falarei contigo. E eu logo entendi que eu estava de pé fisicamente, mas espiritualmente eu estava caída. E naquele dia então, na mesma hora, eu liguei pro meu esposo, que na época era então meu namorado. Falei para ele: Gabriel, a partir de hoje eu estou regressando para os caminhos do Senhor. Estou voltando para os caminhos do Senhor. Essa enfermidade talvez pode até tirar a minha vida, mas a minha alma pertencerá a Deus. E ali então eu já tinha praticamente certeza que eu não ia casar com meu esposo, porque naquela época ele não era o homem que ele é hoje também. Ele não era cristão. Eu pensei: ele vai terminar comigo e daqui para frente, com certeza, eu vou continuar essa situação sozinha. Mas, para honra e glória do Senhor, no outro dia ele me liga, bem cedo, e fala assim: Paloma, olha o que precisa então
para poder dar entrada nos papéis, pra gente poder casar e iniciar o pré-batismo também, que eu vou me batizar e vou casar com você então. E ali então, pra glória do Senhor, eu ganhei meu esposo. E o meu presente naquele mês pro meu esposo de casamento foi uma boleta no valor de R$1.000. Meu esposo é 3 anos mais novo que eu pensei, ele não vai aguentar isso até o fim. E ali então, meu esposo começou essa caminhada comigo. Eu passava um tempo em casa, eu passava um tempo nos hospitais. Todo o dinheiro que entrava era por tratamento. Às vezes a gente ia para Belo Horizonte para poder ficar o dia inteiro, a gente não tinha dinheiro nem pro lanche. Aí sempre aparecia alguém para poder abençoar. Com dinheiro para estacionamento, pro lanche. E eu fui definhando com o passar do tempo. Me lembro que naquela época meu esposo chegava em casa e eu não tinha conseguido arrumar a casa, eu não tinha conseguido fazer uma janta. Era meu sonho, uma coisa tão simples às vezes, fazer uma simples janta para ele, mas eu não conseguia. Às vezes eu ficava 15 dias, um mês, em cima de uma cama. Eu me lembro de muitas vezes que eu sujava todos os lençóis da cama e naquele dia eu tinha que dormir na cama suja porque não tinha nem mais lençol. Mas ele sempre estava ali do meu lado, para a glória de Deus, poder me ajudar. Muitas vezes eu precisava da ajuda da minha mãe, da minha irmã, do meu esposo, para poder me dar um banho. Não conseguia tomar banho sozinha. E ali então, muitos dos planos que eu e o Gabriel fizemos começou a ficar para trás. Começou a ficar muito distante a possibilidade de ter um filho. E eu me lembro de uma vez que a gente mudou para um outro bairro, um bairro que era um pouco mais perigoso, onde a gente não conhecia ninguém. E nessa época eu fiquei muito mal, anêmica, por causa das hemorragias. E o caroço que eu tinha, que o médico disse que estava aumentando e que seria necessária essa cirurgia de 36 horas, ele cresceu a ponto de começar a prensar um dos nervos da minha coluna. Ele empurrava, ele estava no útero, empurrava o meu intestino e meu intestino prensava um nervo da minha coluna e eu parei de andar. E o Gabriel ali, a gente novo, tinha uma semana que a gente estava ali, o Gabriel tentava, eu perdi o jogo das pernas ali no banheiro. E o Gabriel tentava me trazer para o quarto, colocar em cima da cama e eu gritava. O Gabriel tentava me colocar simplesmente em cima da cama e eu gritava. Eu falei, não, Gabriel, traz um tapete, eu deito aqui mesmo, eu não consigo. A gente é novo aqui, a vizinhança vai achar que você está me agredindo, é perigoso. E eu lembro que demorou cerca de 5 horas para o Gabriel conseguir me colocar na cama, porque eu sempre fui fortinha. E ali eu fiquei 3 dias em cima da cama, sem tomar banho, porque não tinha jeito de descer da cama. Não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar sentada. Fiquei ali 3 dias, depois de 3 dias o Gabriel disse, não tem como, não tem condição de eu ficar com você assim dentro de casa. Você não tá comendo, não tá bebendo, vai acabar morrendo. Eu vou dar um jeito de levar pro hospital. Eu falei, Gabriel, como? Não consigo sair da cama, você não consegue me tirar. Tô sentindo uma dor insuportável. E aí o Gabriel teve uma ideia, ele pegou o tapete da sala. Nosso quarto era no 2º andar. Ele me enrolou no tapete e puxou a escada abaixo, porque foi o único jeito que ele achou de me tirar lá de cima. Me colocou com muito custo, cerca de meia hora para poder colocar dentro do carro. E na hora que chegou na porta da Unimed, ali em Betim, bem cedinho, o Gabriel não tinha aberto a porta do carro ainda. Do nada apareceu um rapaz e falou, você quer ajuda? E me ajudou a sair dali de dentro, ajudou o Gabriel a me colocar na cadeira de rodas e deu as costas. A partir daquele dia, quase todo mês eu tomava morfina. As enfermeiras vinham aplicar e falavam assim, ajuda ela porque provavelmente vai ficar meia grogue, corre de cair. Eu tomava, aliviava a dor um pouco, mas era a mesma coisa de tomar um copo d'água. Eu levantava e saía andando. E assim foi, assim foi. Certa vez eu fiquei internada e eu não conseguia andar, estava muito inchada. Eu estava perdendo tecido. Não só sangue, mas tecido. Dizendo aqui de um jeito mais literal, era pele que eu perdia.
Meu útero estava descamando, soltando os pedaços. E as enfermeiras ali, às vezes mesmo que de hospital particular, ficavam com falta de paciência. Queria que andasse logo, tinha nojo. E eu me lembro que veio a enfermeira me buscar para poder fazer um exame e ela falou assim: Paloma, eu disse, eu mesma, vem que você tem que fazer outro exame. E eu levantei já meio afobada, porque eu sabia que elas tinham nojo, falta de paciência. Ela disse o seguinte: Paloma, você vai andar segundo aquilo que você aguentar, e eu vou te ajudar. Quando eu cheguei na porta do bloco para poder fazer o exame, eu comecei ali a vomitar. Aquela enfermeira veio, segurou meu cabelo, limpou a minha boca, me deu água. E eu estranhei, porque não é do feitio. Normalmente agia assim. Fiz o exame, ela voltou da mesma forma, mandou que eu viesse com calma. Eu deitei na cama e aquela enfermeira sumiu o resto do dia. Normalmente elas vinham várias vezes para poder aplicar medicação, então eu vi outros enfermeiros. E eu fiquei ali vários dias internado, repeti o turno dos enfermeiros e aquela enfermeira não apareceu mais. E eu tive curiosidade de perguntar. Falei assim, alguns dias atrás, quarta-feira, tinha uma enfermeira, loura, do olho azulzinho, muito educada, paciente. Ela veio me buscar para poder fazer um exame. A moça olhou para mim e disse: moça, aqui nessa ala não tem essa enfermeira. Meu Deus. Não trabalha ninguém louro aqui. Eu não me recordo nem nesse andar de ter visto alguém com essas características. Moça, você deve ter se confundido. E eu entendi que quando aquela moça olhou para mim e disse: Paloma, você vai andar segundo o que você conseguir e eu vou te ajudar, era o próprio Deus falando na boca daquela moça. Aleluia! Eu não posso afirmar que ela era um anjo. Talvez era realmente uma pessoa que foi até ali unicamente para me ajudar, mas naquele momento ela foi usada como um anjo e aquilo me deu forças. Chegado no fim do ano, isso aconteceu no meio do ano, no fim do ano, eu fui passar por outra cirurgia com a melhor equipe de proctologia do Brasil, a segunda melhor da América Latina. Fiz aquela cirurgia, meu esposo esteve do meu lado, minha mãe esteve do meu lado, a família do meu esposo do meu lado. Fiz a cirurgia e mais uma vez a esperança se reacendeu dentro de mim. Pensei, agora vai dar tudo certo. Eles são os melhores do Brasil, o segundo melhor da América Latina, com certeza agora tudo vai dar certo, eu vou melhorar, não vou mais passar mal, daqui a um tempo, quando a gente se estabilizar financeiramente, eu vou segurar o meu milagre nos meus braços. E ali, nos dias seguintes, a médica foi até o meu quarto, ela falou: Paloma, sua cirurgia foi um sucesso. E ali eu me empolguei, abri um sorriso, ela disse o seguinte: foi possível tirar todos os caroços que tinha no seu útero, todas as feridas, mas eu não vejo possibilidades de você ser mãe, porque essa enfermidade já atingiu muito o seu aparelho reprodutivo. Na consulta de retorno, o médico pediu R$30 mil por um tratamento com 30% de chance de que eu viesse ser mãe. A gente não tinha de onde tirar esse dinheiro. E dali então eu fui de mal a pior. E um dia meu esposo conversando comigo disse: amor, um dia, se for da vontade de Deus da gente ter uma criança, eu adoto, eu não aguento ver você mais assim. Se você quiser, pode tirar seu útero, eu não aguento mais ver você nesse sofrimento. E eu tinha começado a frequentar os cultos aqui na Canaã nessa época. Eu fiquei com um pesar muito grande, pensando: Deus, mas eu tenho promessas. Só que por outro lado as coisas têm apertado tanto, está tão distante, a realidade tão distante. E ali meu esposo tinha me dado esse conselho mais cedo. Eu me arrumei e vim para o culto. Falei o seguinte: Deus, fala comigo, se não for para mim poder tirar meu útero, fala comigo. Por favor, fala comigo. Só que eu tinha muita fé, irmãos, e a sugestão veio da parte dele. No final do culto, a pastora, como é de costume da Canaã, chamou todo mundo aqui na frente. Se eu não me engano, foi o terceiro culto que eu vim. Era bem aqui, e meu esposo estava aqui. E aí a pastora pegou e pediu ele para poder se aproximar. Falou: você, rapaz, você do olho verde. Ele se aproximou. Ela falou: estende o braço. Ele estendeu.
Ela falou, agora embala. Tem um presente do céu vindo para você. Aí eu entendi na hora, a sugestão veio dele, então Deus falou com ele, que ele ainda estava no negócio. Porque lá no fundo eu ainda tinha muita fé. E depois que a pastora falou isso, talvez você já recebeu uma palavra profética. E você está pensando, nossa, mas já se passaram uns dias da semana depois que a pastora falou isso, ainda demorou 3 anos e meio. Foram 3 anos e meio que eu ligava para ela, pastora, hoje eu não vou estar na Santa Ceia, hoje eu não vou estar no culto, mas porque eu estou mal aqui em casa, pastora, ora por mim, intercede por mim. Foram 3 anos que a gente tinha vontade de fazer tantas coisas, não era possível, porque a enfermidade consumiu o dinheiro todo. Foram mais 3 anos. Irmãos, quem muda sou eu e você. Talvez hoje a gente está bem, amanhã a gente não está tão bem. Mas o Deus que nós servimos, esse não muda. Se Ele falou, está falado. Ele não volta atrás. O sangue que verteu na cruz há mais de 2000 anos tem o mesmo valor nos nossos dias. Se Ele falou que Ele está no negócio, é porque Ele está. Aleluia! E ali então se passou mais um tempo. E eu desanimada. E meu esposo tinha me dado essa sugestão. No outro dia, Deus fala com meu esposo. No outro dia, o próprio Deus. Devemos ter humildade para poder reconhecer quando é a atuação do espírito maligno do nosso inimigo e quando é a atuação do próprio Deus. O próprio Deus soprou um vento. E eu perdi o meu plano de saúde. Perdi o meu plano de saúde. E quando eu perdi meu plano de saúde, eu pensei, gente, eu estava tratando com a melhor equipe que tem no Brasil, a segunda melhor da América Latina. O pessoal do SUS não tem muito conhecimento da enfermidade que eu tenho. E agora o que eu faço? E ali então, sem plano de saúde, Deus mostrou para mim, Deus mostrou para os médicos que eu estava tratando com a melhor do Brasil, a segunda melhor da América Latina. Mas Ele era o médico dos médicos. Aleluia! Deus mostrou para mim que eu tinha plano de saúde, estava dentro dos hospitais de Belo Horizonte mais bem frequentados. Mas que Ele, quando está numa causa, encaminha tudo. E assim como Jesus que nasceu dentro de uma manjedoura, até uma manjedoura se torna um palácio. Eu perdi o plano de saúde, a minha saúde começou a ficar pior do que antes. E muitas das vezes eu pensava, gente, mas o que está acontecendo? Mas eu me lembrava do que Deus tinha falado, Ele ainda está no negócio. Por fim, 2 anos atrás, no Corredor dos Milagres, que tinha ali no Vale do Amanhecer, na filial, eu creio que muito em breve a gente vai estar lá participando de muitos outros. Estávamos ali numa sexta-feira de libertação no coração, na Semana das Mães, foi numa sexta-feira, o Dia das Mães no domingo. Estava no corredor e eu não tinha falado nada para ninguém. Aquela semana para mim tinha sido terrível, aquele dia eu tinha ido arrastada para a igreja. E eu não tenho vergonha de falar, irmãos. Durante um tempo eu dirigi um culto. Quantas vezes eu pedi às irmãs, vem aqui rapidinho antes do culto começar, vem aqui no banheiro para os outros não verem, ora para mim, não estou conseguindo nem ficar em pé direito. Tomei remédio e não faz efeito, me ajuda, estou sentindo muita dor. As irmãs intercediam, oravam, eu dirigia o culto e ninguém falava. Mas só Deus e eu e as pessoas que oravam por mim que sabiam a situação. E naquela sexta-feira, uma das sexta-feiras que eu tinha ido arrastada para aquele culto. Sem vergonha de dizer, hemorrágica, com dor terrível. Ali intercedendo no coração, no Corredor dos Milagres, mesmo assim, a pastora veio. E a gente sabe quando é alguém trazendo um recado do papai. Quando a pastora veio, eu pensei, é hoje. Ele vai falar de novo. Já tem quase 2 anos que ele não fala, é hoje, vai falar de novo. E a pastora veio, colocou a mão no meu ventre sem eu ter falado nada, começou a orar. Ali então a presença de Deus foi tão forte que eu caí de joelho. E a pastora falou, Paloma, quem disse que você não vai ser mãe? Senhor Humberto, quem disse que o senhor não vai ser avô? O milagre está vindo aí. E depois disso passou-se 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Quando chega abril do ano passado, março na verdade, começa um surto de dengue na cidade de Garapé.
eu começo a me sentir muito mal mesmo. Corpo estranho, muito enjoo, dor de cabeça, dor nas pernas, e passando mal e tudo mais. E naquele dia eu fiz uma faxinona na minha casa, lavei os tapetes da sala. De noite eu tive uma febre, uma pouca febre. Pensei, Gabriel, tô com dengue. Ele, amanhã mesmo, então vai na UPA, tá atacando o pulmão do pessoal. Não deixa passar não, vai na UPA. Aí eu fui. Na hora que chegou lá, né, o pessoal já me conhecia e tudo mais, o meu quadro de saúde. Vão correr e fazer o exame, porque você sempre tá com hemorragia, sempre tá anêmica. Vão dar uma olhada como é que tá então. Fiz o exame. As plaquetas lá em cima. Aí a médica falou, tô vendo aqui os seus glóbulos e tudo mais, eu acho que você tá com uma virose. E no outro dia, eu ia levar uma palavra lá na casa da mãe da pastora. E eu liguei pra Sara, amiga nossa, que dirigiu o culto. A gente gosta de chamar ela lá na nossa casa de Sara Escudo, porque ela louva o hino Escudo com perfeição para a glória de Deus. Liguei pra Sara e falei, Sara, fala com a pastora, eu não aguento ir na casa da mãe dela não, Sara, para poder pregar não, eu tô mal, diz a médica, eu tô com uma virose. Aí a Sara ainda virou e falou assim, não, isso é o inimigo querendo colocar o pé, você vai sim, eu vou orar por você e você vai. E eu fui naquela noite, ainda coloquei uma mão de remédio, tomei, né, porque até então eu tava com a virose, tomei o medicamento, levei a palavra. Depois ali então, daquele culto, teve uma feijoada abençoada lá, comi feijoada, comi bolo, e mal sabia eu que aquele seria o dia que eu ia comer melhor dos próximos 8 meses. Passei mal, continuei passando mal, quarta, quinta, sexta, no domingo falei assim, Gabriel, quer saber de uma coisa? Vai ser pela fé, vai lá e compra um teste de gravidez. Compra um caro, Gabriel, porque tá de noite, tem que fazer de manhã, compra um caro. Gabriel me chega com um teste de gravidez de R$5. Pensei assim, oh Deus, o que eu faço? Faço o teste ou faço ele engolir o teste? Não, tem que ser temperado, eu vou fazer o teste, é milhão. Fiz o teste, na hora que eu fiz o teste, quase caí pra trás. O Gabriel olha pra mim, eu mostro pra ele, que é isso? Aí eu, tô grávida. Ali então eu não sabia se eu chorava, se eu ria, pra quem que eu contava, pra quem que eu ligava. E na mesma hora eu suspendi todos os medicamentos, de madrugada começou um enjoo, no outro dia fiz o exame, ali a quantidade de hormônio que tinha que estar entre 7, 8, estava 38.500, lá na altura. E ali então eu comecei minha caminhada. Ali então eu comecei o meu presente, o meu sonho. Tem pessoas que brincam e falam que o sonho dele é uma Ferrari, outro uma mansão. A minha mansão, a minha Ferrari se chama Lourenço Gabriel. Um milagre lindo, que tem me trago muita alegria. Durante todo o percurso que eu pedia a Deus, eu orava, eu chorava, falava, Deus, por favor me ajuda, Deus controla minha taxa hormonal, Deus por favor cura meu útero. Toda vez que eu chorava, eu falava assim, Deus, se o Senhor me der, não vai ser só para mim, vai ser para a glória do seu nome. Se o Senhor me der, não vai ser só para me alegrar, vai ser para alegrar a vida de muitos. Que eu coloco meu filho perante as nações como profeta, como pregador seu, e me dá um filho, meu Deus. A única coisa que eu te peço é o seguinte, uma criança diferente, que onde ela vai, ela leve a alegria. Nos primeiros meses de gestação, por já ser uma pessoa que já tinha passado por muitas cirurgias, por muitas hemorragias, eu tive várias outras hemorragias. Várias vezes veio a dúvida bater na porta, mas eu me lembrava das promessas. E o conselho que eu te dou, se agarre às promessas dele, porque ele não muda. Glória a Deus! Ele não muda. Nos meses seguintes não foi possível alimentar, eu ir na igreja, porque eu fazia parte do grupo de risco, né? Gestação de alto risco, por causa da quantidade de cirurgia que eu já tinha feito, problemas de saúde, por causa da pressão. E ali então eu comecei meu pré-natal de risco, e eu não parava nem na minha casa, nem na casa da minha sogra. Minha mãe e minha sogra que cuidou de mim. Minha sogra cuidou de mim como se fosse uma mãe também, porque eu fiquei muito debilitada por causa dos problemas de saúde que eu já tinha. Eu ficava um tempo na minha casa,
Quando eu vi que minha mãe, que já tem 60 e poucos anos, estava cansadinha, eu ia para casa da minha sogra e ia revezando. Não conseguia sair muito de casa. E fazendo pré-natal, orando, muita gente intercedendo. Muitas e muitas madrugadas e dias, infelizmente, que eu passei dentro do regional. E por fim, no final da minha gestação, os médicos tentaram de tudo para tentar controlar minha pressão, mas não foi possível. Eu comecei a inchar muito mesmo. E ali então, o médico falou: Paloma, eu só vou esperar você entrar no 9º mês e eu vou tirar seu filho. Pro bem dele, mas você correndo perigo, para evitar dele ser entubado. Sua pressão está muito descontrolada, o risco que você está de ter uma eclâmpsia está iminente. E ali eu fazia de tudo, eu comia comida doce praticamente. Ficava quietinha, fazia de tudo, mas a pressão não era freada. Tomava os medicamentos, a pressão não era freada. E eu me lembro ali que naquela época então saiu em todas as manchetes uma moça de 31 anos, se não me engano, eu tenho 30, que com a pressão muito alta, ela convulsionou, ela teve um AVC, ela morreu. A bebezinha dela até saiu há cerca de 1 mês da maternidade, porque teve que ficar lá, nasceu prematura. E ali então, naquele esforço dos médicos, da minha família, para poder me dar todo o conforto, para eu poder conseguir chegar até o 9º mês, eu me lembro que na semana que a pastora ia fazer a festa das crianças, foi numa sexta-feira, a festa das crianças ia ser no sábado. Muito calor mesmo. E eu comecei a me sentir mal, muito inchada, as pernas avermelhadas. Eu tinha que medir minha pressão umas 3 vezes no dia. Eu medi minha pressão, ela estava 19/12. Tinha tomado os medicamentos, tinha feito tudo direito, tinha pressão 19/12. E ali então eu falei: eu vou no banheiro, eu vou jogar um pouquinho de água. E do nada, naquela semana tinha me dado uma ansiedade para poder comprar a cômoda do meu bebê. Falei: quero. Aí meu pai até falou assim: não, vou te dar de presente. Comprou a cômoda e pôs no quarto, perto da porta. Porque o quarto estava vazio, só com a cama. Colocou ali a cômoda perto da porta. Fui no banheiro, joguei uma aguinha no rosto. Falei: daqui a pouco a minha pressão abaixa, E quando eu voltei do banheiro, quando eu passei pela porta do quarto, eu comecei a convulsionar. E eu segurei justamente nessa cômoda, antes de cair no chão e convulsionar durante um tempo. Minha pressão, os médicos disseram, provavelmente foi a 22 na hora dessa convulsão. Eu fui para o regional, eu fiquei internada lá durante alguns dias. Quando eu saí daqui de Igarapé, da UPA, eu saí desacreditado. Os médicos disseram: com certeza vão tirar seu bebê hoje. Eu estava de 34 semanas, vão tirar esse bebê hoje. É impossível você continuar. E lá no 3º dia, porque Deus sempre vai ter um mistério com o 3º dia. O médico entra no quarto e fala: Paloma, a gente está muito animado. Você recuperou muito bem, a gente está te dando alta hoje. Com 3 dias, estou te dando alta hoje. 2 semanas depois estava eu ali me adentrando ao hospital regional, toda feliz para poder ter o meu bebê. Foram 36 horas tentando para que eu tivesse um parto normal. E durante essas 36 horas se cumpriu aquilo que eu pedi durante a minha gestação inteira. Várias mulheres passaram por aquele quarto, várias mulheres entraram em trabalho de parto, muitas tiveram dificuldade para trazer os seus filhos ao mundo. E ali então, do meu lugar, no meu cantinho, sem elas saber, eu intercedia por elas. Eu chorava junto com elas, eu sentia a dor delas. No dia seguinte, então, eu entro para o bloco cirúrgico para poder fazer uma cesárea. E naquela hora, então, coincidentemente, como alguns dizem, mas eu não acredito em coincidência, eu acredito na providência de Deus. A pastora Margarete levantou naquele domingo, cerca de 8 horas da noite, um clamor pela minha vida. E naquela hora eu entrava no bloco cirúrgico. E eu sentia ali então um frio muito grande, uma presença muito ruim quando eu entrei naquele bloco. Não o frio que tem normalmente dentro do bloco, mas eu senti algo muito ruim quando eu entrei lá. E assim que eu dei a luz ao meu filho, todos os aparelhos
começaram a apitar, minha pressão começou a subir novamente naquela mesa de cirurgia, enquanto a igreja orava. Eu não vou dizer que eu, Paloma, mas os anjos do Senhor batalhavam pela minha vida. O meu milagre já estava aqui no mundo, mas eu lutava agora pela minha vida, pelo meu filho. E na hora que eu comecei a passar mal e os médicos falaram, olha, tá tudo apitando, os sinais vitais dela tá tudo alterado. Eu me lembro que eu falava com Deus assim, Deus, se eu só ver o rostinho dele, se o Senhor quiser me levar depois, não tem problema. Aí eu pensei assim, olha, Deus levou o pé da letra mesmo. Só que se for da sua vontade, eu ainda estou aqui. E assim foi, fiquei alguns dias internada. Os primeiros 15 dias do Lourenço eu não cuidei dele, quem cuidou foi o Gabriel e a Rafaela. Gostaria de agradecer a Rafa também, que é uma super mãe. E cuidei dele depois de 15 dias, com muleta, porque minhas pernas demoraram 2 meses para poder desinchar. Demorei 2 meses para poder sair ali, receber alta por causa da minha pressão. E eu, por fim, para poder terminar meu testemunho, assim como eu pedi. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, irmão. Se talvez é um filho que está no caminho das drogas, se talvez é uma filha que tem trago tristeza para o seu lar, que tem sido motivo de desonra. Se talvez a sua dificuldade é financeira, muitas das vezes você abre a sua despensa e fica desanimado, eu não sei. Se lembre sempre das promessas que há sobre a sua vida. Se lembre sempre das suas orações, porque Deus não fica devendo nada a ninguém e aquilo que é apresentado diante dele não é voltado vão. Eu vivi para poder ver cumprir. Eu pedi a Deus um filho diferente que onde vá, leve alegria. E há um tempo atrás, antes de começar a quarentena, fui na casa de uma pessoa que estava muito doente mesmo, com a depressão profunda e doente fisicamente também. E levei o Lourenço Gabriel. E quando o Lourenço Gabriel chegou na casa dessa pessoa, com tantas pessoas brincalhando e com um semblante melhor, ele deu os braços justamente para essa pessoa. Quando ele foi no colo da pessoa, passou a mão no rosto dela e colocou face a face o rostinho dele com ela. E essa pessoa, depois de muitos dias, abriu um sorriso. E eu vi que realmente Deus escutou a minha oração. Que valeu a pena as madrugadas nos hospitais, muitas das vezes ali chorando baixinho, para não incomodar os outros internados. Valeu a pena cada vez que eu ligava e falava, pastora, eu não vou hoje, mas intercede por mim. Valeu a pena, irmão, cada lágrima. Valeu a pena orar e falar, Deus, traz um para poder alegrar não só a minha vida, mas a vida de muitos. Talvez você tenha pensado que as suas orações da madrugada, as suas lágrimas têm sido vão. Mas eu creio que cada vez que você ora, cada vez que você chora, vem um anjo para, assim como fez comigo, colher uma lágrima e levar diante do Todo-Poderoso. Eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus.